Eu vou começar aqui logo falando sobre essa questão de vazamentos, deixando claro que o vazamento realmente não é culpa, né? Antigamente eu tinha um pensamento diferente, hoje o vazamento não é culpa do jornalista. O jornalista, ele decide se ele solta ou não, se ele vaza ou não, né? Se ele vai publicar ou não aquilo ali. Eu, quando é vazamento de escalação, eu prefiro deixar de lado. Muitos acabam postando. A minha repórter Isabelle Costa já publicou. Então, eu, Gabriel, tá? Eu não posto, né? Tem pessoas, por exemplo, que postam pensando assim, esse aqui eu não vou prejudicar, tá? Já tá todo mundo sabendo, beleza. Agora, não tô aqui para julgar o jornalista. O grande problema é quem tá vazando de dentro do ninho do urubu, né? E o Euclides Flá postou uma informação aqui do Bruno Braz, do UOL, falando o seguinte: começou ainda que de forma tímida uma busca de quem está vazando as escalações e outros assuntos do clube. Né? Causou bastante intriga internamente o fato da escalação contra o Fluminense, que tinha mudanças significativas, ter vazado 9 horas antes do jogo. Né? Então o jornalista trouxe essa informação. E aí hoje, né, o jornalista que trouxe, né, que traz muitos desses vazamentos de escalação, ele estava participando lá do programa na televisão. E ele falou o seguinte, que ele não sabia qual era a escalação, mas que, até porque o Vitor Pereira estava segurando muito a escalação e que ele só saberia quando os jogadores soubessem. Rapaz, é de cair o queixo. É algum jogador insatisfeito com o Vitor Pereira, ou que não está trabalhando, que não está atuando. É algum jogador que tá vazando? Cara, se ele não sabe porque os jogadores ainda não estão sabendo, supõe-se, né? Subentende-se que é um jogador que tá passando. Que loucura, velho. Passar para vocês que os sócios e conselheiros do Flamengo foram convocados para uma reunião no Salão Nobre da Gávea na próxima terça-feira às 18 horas. E a reunião é com o objetivo de criar pautas de cobranças e sugestões para serem discutidas ou simplesmente entregues ao presidente, para que realize medidas em caráter de urgência. Informação aí do Renan Moura. E aí eu vou mostrar aqui para vocês a cobrança que começou, que amanhã deve ser na Gávea. Estão divulgando aí que vai ser na Gávea, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o que rolou, né, que a ESPN fez imagens dos torcedores do Flamengo jogando pipoca, né, na frente do ninho do urubu. Aqui, vou mostrar para vocês. Ó, clima tenso aí, os torcedores no ninho do urubu. Ó, pipoca é pipoca. Aí estão falando palavrão, cortaram ali o áudio, né? Mas os torcedores jogando pipoca. Ó. Não é mole não, para jogar no Mengo tem que ter disposição. Ó, o Anjinho, viu o Anjinho ali? Os torcedores fora Braz, né? Teve muita coisa de fora Braz, fora Landim, fora Spindle. Então os torcedores, né, levando pipoca, né? Jogando pipoca ali, cantavam, né? Vitor Pereira, aqui, acho que tem no TikTok aqui, se não me engano, os torcedores cantando música pro Vitor Pereira, inclusive, ó. Os torcedores jogando então pipoca, né, e cantando Vitor Pereira, seu pipoqueiro, tá no Flamengo só por causa de dinheiro. A galera tá revoltada, claro, né? Tivemos aqui também os comentaristas, colunistas, comentando se o Vitor Pereira deve ou não ser demitido. E aí, ó, o Danilo Lavieri: não, o Flamengo não pode ser o time que troca de técnico a cada trimestre e ganhar milhões em multa, né? E gastar milhões em multa.
A diretoria precisa ser mais profissional e dar suporte para o Vitor Pereira continuar o seu trabalho. O Juca Kfouri, por 2 meses de trabalho, jamais. Deixem o homem trabalhar e se demitirem que saiam juntos o presidente do clube e o chefe do futebol, responsáveis pela contratação dele. Também o Perrone, né, falou que o VP não deve ser demitido agora, ele tem cometido muitos erros, mas é cedo para uma avaliação profunda sobre o seu trabalho. A demissão do português hoje faria o Flamengo voltar muitas casas no tabuleiro da temporada. O Renato Maurício Prado, se perder também o Carioca, sim, não terá mais clima para ficar. Não mostrou rigorosamente nada até agora. Com o mesmo tempo de trabalho, Vasco, que tem um elenco muito inferior, Barbieri já fez muito mais, provando que tempo não é problema. E segundo o jornalista Ekren Conor, o Flamengo está estudando aí a volta do Jorge Jesus ao comando do elenco. Tá? Essa informação não foi confirmada por fontes ligadas à diretoria do Flamengo, apesar dele ter publicado, ele publica muita coisa de mercado da bola, e que o Flamengo considera substituir o Vitor Pereira pelo Jorge Jesus, né? E que o contrato do Jorge Jesus se encerra no final do mês de maio, né? O treinador aí, então, que está com 68 anos, vai ter que decidir, segundo o Ekren Conor, por 3 possibilidades, né? Renovar lá, ele já deixou claro naquele áudio que ele não quer renovar lá, que ele quer sair do Frio, quer sair de lá, né? Seleção brasileira ou voltar para o Flamengo. E aí, gente, eu falo para vocês o seguinte, a CBF, né, o Jorge Nicola, ele publicou que Carlo Ancelotti teria aceitado a proposta e deve ser o técnico da seleção brasileira para o próximo ciclo de Copa do Mundo, né? Que o italiano já teria chegado a um acordo verbal com a CBF. Se isso realmente for confirmado, uma opção a menos para Jorge Jesus, e ele quer voltar para cá, né? Ele quer voltar para cá. Então, se for confirmado, se a CBF realmente contratar outro técnico e o Jorge Jesus querendo sair da Turquia em maio, a chance do JJ vir para o Flamengo aumenta. O problema, gente, que eu já falei para vocês, você imaginar que o Jorge Jesus vai chegar em maio, junho, você tem que estar imaginando que vai dar tudo errado para o Flamengo. E dar tudo errado para o Flamengo seria o Flamengo mandar embora o Vitor Pereira depois de um início pífio de brasileiro, mal na Libertadores e mal na Copa do Brasil, que começam agora em abril. Então, gente, torcer para o ano do Flamengo ir por água abaixo. A gente, infelizmente, gostando ou não do Vitor Pereira, a gente tem que torcer agora que acerte, que vire a chave, que o Flamengo ganhe o Carioca e que comece a jogar bem. Parece impossível? Sim, nesse momento parece impossível. Mas não tem outra alternativa. E detalhe, a diretoria do Flamengo não quer contratar, eu já falei mais cedo, não quer contratar o Jorge Jesus, tá? Então, tivemos aí também outra informação aqui, o Gávea News publicou que a diretoria do Flamengo já está procurando um novo técnico, mas eles também estão usando como fonte o jornalista Ekren Conor, o Coluna do Fla também está usando como fonte o Ekren Conor. Então, gente, eu vou falar com vocês. Bastou a gente publicar aquele áudio do Jorge Jesus e outras pessoas começarem a falar do Jorge Jesus que surge essa notícia do Ekren Conor. Me desculpa, mas não traz nada novo, não tem nenhuma novidade no que ele trouxe, né? Vontade de Jorge Jesus voltar para o Brasil, ela existe, mas o Flamengo não está procurando. O Flamengo não está procurando o Jorge Jesus nesse momento, a não ser que o Flamengo pensasse em pagar a multa do treinador, e ele ainda tem Liga Europa. Então, gente, pensar na volta do Jorge Jesus agora é pensar em tudo dar errado até o meio do ano, e aí a gente está ferrado. Ou troca agora e escolhe um outro, você esquece o Jorge Jesus, já esquece agora o Jorge Jesus, ou troca hoje e você tem um mês mais ou menos para as competições que vão começar, ou você não troca mais. Ou você não troca mais, porque senão você está torcendo para dar errado. Tá certo? O PVC também falou o seguinte: você demite técnico quando você percebe que não vai cumprir os objetivos da temporada. Taça Guanabara é o objetivo do Flamengo na temporada? Não é. Então não é agora que você tem que olhar. O Flamengo não tem que ser refém o resto da vida do Jorge Jesus. O Jorge saiu do Flamengo e não aconteceu nada na vida dele. Perdeu ontem por 2-0 para o São Paulo e o Sevilha, que está caindo nas tabelas do Campeonato Espanhol. Não se trata disso.
trata-se de um clube que não sabe criar processo para contratar e demitir. Perfeito, demitir técnico. Contrata e demite pela pressão da Gávea.